Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedades das suas respectivas empresas. E aí galera, antes de contar a história para vocês, preciso explicar uma coisa. Tudo começou antes da saga com uma visita que os Illuminates fizeram. Acontece que no universo da Marvel existe uma guerra entre raças, os Skrull e os Kree. E os Illuminates, sendo as maiores mentes da Marvel, chegaram a uma conclusão, que essa guerra um dia chegaria na Terra, e para evitar isso, os Illuminates se juntaram e foram até os Skrulls, fazendo uma visita amigável. Eles vão até o mestre deles, e falam para ele que a Terra está fora dos limites, e que se um dia eles tentarem atacar ela, eles vão ter que se ver com eles. O rei dos Skrulls fica impressionado com a audácia daquela raça inferior. Ir até a realeza e fazer tal ameaça, mas por menosprezar o aviso e falar que vai escravizar a humanidade e que os primeiros vão ser os familiares dos heróis que estão ali, ao escutar isso, Tony apenas diz: Raio Negro, o que você tem a dizer sobre isso? E o rei dos Inumanos usa o seu poder, e ao falar, ele destrói a maior nave de batalha dos Skrulls. E em meio à explosão, eles tentam fugir dali com seu jato. Mas ao tentarem fugir, os Skrulls explodem a nave dos heróis, e eles ficam à deriva no espaço. Os Skrulls fazem inúmeros estudos com os heróis, vendo os limites da flexibilidade de Reed, a tolerância de Namor ao calor extremo, as cordas vocais do Trovão Negro, o genoma mutante de Xavier, a magia do Doutor Estranho e a tecnologia do traje de Tony. Eles conseguem fugir por pouco, pois os Skrulls seguem a nave de fuga. Mas para segurá-los, Doutor Estranho faz uma ilusão. E para todos ali, Galactus estava em sua frente, porém não passava de uma ilusão que confundia os Skrulls. E com isso, os Illuminates ficam ali, com a certeza que os Skrulls vão atacá-los. É apenas uma questão de tempo. Mas após a fuga dos Illuminates, o rei dos Skrull pergunta para os seus cientistas se eles conseguiram pegar tudo o que precisavam dos prisioneiros. O cientista diz que sim, então o rei fala que ele sabe o que precisa fazer. E os Illuminates estavam certos. A saga começa com Tony sem palavras, porém tendo que explicar algo. Ele fala que os Skrulls chegaram e estão vivendo entre eles. E como ele sabe disso? Bem, por algo que acharam no Japão. E nisso vemos o corpo de Elektra, porém ela é uma Skrull. Ela andava entre eles, e em nenhum momento levantou suspeita. A pergunta que fica agora é, se ela era uma Skrull, quem mais poderia ser? Eles não podem confiar em ninguém. Enquanto isso, na base da espada, que seria uma SHIELD, porém que cuida de ameaças intergalácticas, lá eles recebem um alerta vermelho, pois uma nave Skrull está caindo na Terra, e com sua atual trajetória, ela vai cair na Terra Selvagem. A diretora Abigail Brand, líder da espada, diz que precisa falar com Tony Stark. Mas no meio tempo, Reed Richards, Hank Pym e Tony Stark continuam tentando descobrir uma forma de identificar um Skrull que está se passando por alguém. Mas acontece que nem com sua tecnologia, magia e sabedoria, eles conseguem achar uma forma. Enquanto Reed diz ter uma base de dados sobre os Skrull no edifício Baxter. Tony recebe o alerta da invasão. E a caminho da Terra Selvagem, Tony avisa Jessica Drew, a Mulher-Aranha, sobre a invasão, e pede para ela avisar os novos Vingadores. Ela faz conforme Stark pediu, porém não são os únicos que ela avisa. Acontece que essa história se passa depois da Guerra Civil, onde os heróis estão divididos. E Jessica avisa os Vingadores Secretos, que é o grupo de heróis que são contra Tony. Luke Cage recebe a ligação, e avisa todos os heróis, e eles não perdem tempo. Eles vão até a Torre dos Vingadores e roubam o Queen Jet. Eles chegam primeiro onde a nave caiu, mas percebem que a nave está trancada. E ao hesitarem em abrir a nave, a equipe do Homem de Ferro chega também, dando voz de prisão ao outro grupo. E com isso, as duas equipes se encaram, prontas para a batalha. E quando o Luke Cage começa a abrir a nave, e o pessoal da espada está monitorando, uma explosão acontece na espada, mas os agentes ficam protegidos no espaço, em uma espécie de bolha.
E no meio tempo, o mordomo de Tony, Jarvis, tira um disquete do seu terno e ativa um vírus. Esse vírus desarma completamente Tony. Ele não tem mais controle sobre a sua armadura. Tony pede para que Luke não abra a nave, enquanto continua sofrendo o ataque do vírus. Mas acontece que esse vírus não atacou apenas Tony. Lembram que ele é o diretor da SHIELD? Então, ele deixou todos os sistemas de segurança do país ligados à armadura, para que assim ele conseguisse acessar remotamente a todos eles. E agora, eles não possuem mais defesas. O Helicarrier da SHIELD cai do céu. Satélites, mísseis, todas essas armas são inúteis agora. E enquanto isso, em uma excursão no edifício Baxter, lar do Quarteto Fantástico, um Skrull se infiltra, se transformando em Sue Storm e entra no laboratório. E lá, ela abre o portal para a zona negativa, o que abre um buraco negro que começa a engolir o prédio. De volta a Tony, os heróis se juntam e tentam ajudá-lo, mas Tony está tendo convulsões. E em meio a essa loucura, Logan fareja algo. E quando eles olham para a nave que caiu na Terra, vemos os Vingadores, porém com seus trajes clássicos, que indica a época na qual eles foram raptados pelos Skrull. E com isso, notamos que este plano já está em prática há anos. Os heróis ficam olhando aquilo, cópias deles, beirando a perfeição, não apenas em aparência, mas em gestos e características, como um pesadelo que se torna realidade. E enquanto isso no espaço, Abigail pede suporte à SHIELD, pois eles só possuem minutos de oxigênio em suas bolhas. Mas é aí que ela nota, uma frota de naves Skrull está começando a invadir a Terra. No meio tempo, Reed finalmente descobre. Ele acha a chave de como descobrir quem é um Skrull, de como os Skrulls estão indetectáveis. Mas Hank Pym puxa uma arma, e ele diz que ele também sabe como, e atira em Reed. Essa arma desestabiliza as moléculas de Reed, e ele fica completamente deformado. Enquanto vemos Hank, que na verdade também é um Skrull. A batalha dos heróis começa. E o que complica mais ainda a situação é que nem o sentido de aranha do Peter ou o olfato de Logan consegue distinguir quem é ou não um Skrull. Luke Cage não aguenta ver a sua cópia e a ataca, e isso faz com que todos ali comecem a lutar. Em meio à batalha, Carol Danvers, a Capitã Marvel, pega Tony e o tira dali. Tony diz que ele foi infectado por um vírus alien, que tudo está comprometido. Ele vai precisar fazer tudo de novo, do zero. A Torre dos Vingadores, a sua arma, tudo. Ele manda Carol voltar a Nova York, para ela ajudar com a batalha que vai acontecer na invasão. Como estamos na Terra Selvagem, dinossauros espalham os heróis. Com isso, ninguém sabe quem é quem de verdade. Luke Cage e Logan se encontram, e depois de ameaçarem um ao outro, mas ao mesmo tempo lembrando que um tem pele impenetrável e o outro garras indestrutíveis, eles seguem. Logan escuta um barulho de alguém se mexendo, e corre até lá. Ele acha uma arpia segurando as mãos da cópia Skrull do Gavião. Ela diz que está indignada de não ter percebido que ele era um Skrull, que ela é Bob Morse, a arpia, e que eles estavam presos pelos Skrulls por anos. Mas Logan não cai nesse papo e vai atacá-la, mas atiram uma flecha no seu ombro. Clint Barton, o Ronin, chega. Ele aponta a flecha para a arpia e pergunta sobre o dia 12 de outubro. Ela pergunta se é o Clint, e ele insiste na pergunta. E ela fala que foi neste dia que ela teve um aborto e eles perderam uma criança. Ele fala que ela morreu, mas ela promete que não. Mesmo tendo em mente que pode ser uma cópia da sua esposa, ele não consegue acreditar. E ele fala pro Logan que ele escolhe acreditar, pois não tem como os Skrulls saberem daquele dia. Ninguém sabe. Enquanto isso, em Nova York, o buraco negro da zona negativa começa a engolir a cidade. E como se isso não fosse suficiente, os Skrulls chegam e começam a atacá-la também. Com isso, vemos que eles misturaram várias habilidades. Colocaram habilidades de diferentes heróis em um mesmo guerreiro. Na Terra Selvagem, Jessica Drew vai até Tony, dizendo que ele pode relaxar agora. Ele conseguiu. A sua missão foi um sucesso. Tony pergunta do que ela está falando, e é aí que ela revela. Ela é a Rainha Skrull Veranke, e que ele é um Skrull infiltrado na Terra. E a missão dele era separar os heróis e se tornar o homem mais importante do mundo, para quando a invasão acontecesse. Tony pede para ela parar,
Ele fala que ele não é um Skrull. E ela diz que todos que foram infiltrados acham isso. Ele foi treinado para pensar que não era um. Tony fica completamente confuso, e ainda estar sob efeito do vírus não o ajuda. Ele começa a duvidar da sua sanidade. Será que ele realmente é um Skrull? Mas para a sorte dele, a Viúva Negra chega ali e escuta tudo. As palavras mentirosas da Mulher-Aranha. Fera e Jean chegam ali também, mas Natasha está atirando primeiro e perguntando depois. A Rainha Skrull escuta os tiros e foge dali. Viúva vai até Tony e diz que ele não é um Skrull, que Jessica está brincando com a cabeça dele. Ele já não tem mais certeza e mal se aguenta em pé, então Natasha injeta adrenalina nele. E ela fala que mesmo ele não tendo certeza se ele é ou não um Skrull, o que ele quer mais? Ele quer matar ela ou ir atrás da Rainha Skrull para matá-la? Ele fala que quer ir atrás da rainha, e isso é suficiente para Natasha. Logan aparece e Natasha atira na hora. Ela pergunta uma palavra secreta, e ele até dá ela, mas depois de ganhar uns buracos a mais no corpo. Ela pede desculpas, mas agora vai ser assim. Ela fala para Tony reiniciar a sua armadura, pois eles precisam ir para Nova York. Enquanto isso, no espaço, Abigail Brand controla a bolha onde está, e vai até uma das naves dos Skrulls. Ela invade, e na sala de segurança ela vê tudo. O ataque Skrull, os experimentos em Reed. Acontece que Abigail tem uma habilidade. Ela consegue se adaptar a qualquer língua ou idioma, e isso a salva, pois guardas Skrull a confrontam, e ela diz para eles que faz parte da Guarda Real, e não deve resposta aos súditos. Ela pega a arma deles e os ataca, e neste ataque ela acaba achando Reed, que está sendo cobaia de experimentos novamente. Ela solta Reed dos aparelhos que estão prendendo ele ao experimento, e fala que ela é a diretora da espada, mas ele a enforca. Ele sabe que não pode confiar em ninguém, e ele nem mesmo conhece ela. Mas ao ela não se transformar em um Skrull, ele a larga, e vai até os computadores. Ele fala que os Skrulls estavam estudando a sua mente, e que as tecnologias Stark estão comprometidas, que ele precisa ir até o edifício Baxter para ver a sua mulher e seus filhos. No meio tempo, o Capitão Marvel aparece e começa a destruir as naves dos Skrulls. Mas Reed e Abigail entram em uma e escapam. Eles vão para Nova York, mas antes precisam pegar algumas pessoas. Enquanto isso, na Terra Selvagem, mais heróis se juntam a Tony. Porém, quem ali é Skrull? Essa pergunta não sai da cabeça. Todos dizem ser humanos, e parecem desconfiar um do outro. Natasha fala para todos ficarem longe, assim como o Wolverine. Ele até mesmo ameaça fazer picadinho do Homem-Aranha. Mas é aí que Thor fala que vai acabar com aquilo, e invoca o poder do seu pai. Um laser cai no meio de todos. Mas quando a luz se apaga, Tony vê que na verdade era Reed com uma arma. Ele descobriu uma maneira. Agora de volta aos heróis, fica claro quem é ou não um Skrull. Isso não deixa dúvidas. E os heróis começam a atacar os Skrulls. Mas algo mais complicado está acontecendo ali. Lembram do Clint e sua esposa? Bem, ele vira e vê o que ele mais temia. Ela era na verdade uma Skrull. Como eles puderam fazer isso com ele? Sem pensar, ele pega uma arma da Viúva Negra e mata aquela Skrull. E quando a luta ali acaba, ele vira para todos dizendo que isso não vai acabar assim. Isso só termina quando eles acabarem com cada um deles. Agora é pessoal para Clint. A Rainha Skrull chega em Nova York e perguntam como andam as coisas. E todos dizem que Reed fugiu e que isso pode se tornar um desastre. O Skrull Hank Pym pergunta se a Vespa está com os heróis humanos. A rainha diz que sim. Então Hank fala que eles já ganharam. Mas a rainha diz que só vai usá-la como último recurso. Enquanto isso, na nave dos humanos que estão indo para Nova York, Tony disse que é culpa dele. Ele levou essa Jessica para dentro dos Vingadores. Mas ele fala que vai fazer ela pagar por isso. Porém a Vespa diz que não é culpa dele. Enquanto isso, eu acho que eu preciso comentar algo que acontece em Wakanda durante a invasão, pois é uma das coisas mais incríveis que eu já vi o Pantera Negra fazer. Os Skrulls tentam invadir o Wakanda, e acontece até mesmo um campo de batalha, onde o Pantera não só luta com um dos maiores Skrulls que existe ali, como depois de derrotar todos eles, ele empilha alguns corpos dentro da nave e deixa uma mensagem na parede da nave dizendo:
Isso é o que acontece quando você tenta invadir o Wakanda. E ele manda essa nave de volta para o planeta Skrull. Olha, o T'Challa roubou a cena. Voltando à história, os heróis chegam em Nova York e descobrem o desastre que está a cidade. Mas é neste momento que todos escutam um estrondo. A Rainha Skrull pergunta o que é aquilo. E quando os humanos olham, com um sorriso dizendo: é ele. Thor chega na luta e pergunta quem são aquelas pessoas. Ele olha para seu amigo capitão, mas nota que ele não é Rogers. Este capitão, na verdade, é Bucky Barnes. Enquanto Bucky pergunta se ele não estava morto, a rainha pede que o falso Hank traga todas as tropas, pois chegou a hora. E é isso que ele faz. De um lado, o batalhão Skrull, com inúmeros guerreiros, com centenas de habilidades, e do outro, todos os heróis da Terra, Vingadores, Quarteto, até os Thunderbolts, todos que vocês podem imaginar. O Aranha fica preocupado dizendo como eles vão saber quem é ou não um Skrull, mas Reed diz que isso não é mais um problema, enquanto aponta sua arma para os Skrulls. A rainha deles responde que é claro que Reed descobriu, e criou uma arma com isso. A raça humana é a sua pior inimiga. Ela mesma faz a sua própria miséria. Mas é aí que Tony fala: avante, Vingadores! E a luta pelo planeta começa, uma batalha em escala sem igual. No meio de tudo aquilo, a rainha diz que o alvo principal é Reed Richards. E naquela confusão da batalha, a Vespa vai até o falso Hank Pym e o ataca. Assim como várias Sue Storm atacam Reed de uma vez só. Mas Nick Fury e seu comando selvagem chegam e conseguem salvar o Reed. Logan avança na Rainha Skrull e a ataca, mas ela revida com tudo que tem. Enquanto Peter, no meio da confusão, diz que não tem problema. Eles teriam que se preocupar se o Atu aparecesse. Punho de Ferro diz não saber quem é ele. Então Peter diz: o Sentinela, um alien grande e cabeçudo. Ele só aparece em eventos catastróficos. Se ele não está aqui, tudo vai dar... Ah, fala sério. Então o Sentinela aparece e testemunha a batalha. E ela está tão insana que tem até mesmo um Galactus Skrull fazendo parte dela. Os heróis não medem esforços e seguem atacando sem parar. Jessica Jones chega na batalha e vai ajudar o seu amado Luke. Enquanto Clint Barton, o Ronin, bem, neste momento voltando a ser o arqueiro, mata o maior número deles que ele consegue. E é aí que no meio da batalha ele acha a rainha deles. Ele mira e atira. Ele acerta a boca da Rainha Skrull e ela cai. Enquanto Hank Pym Skrull grita, eis então que ele usa o seu último recurso, assim como sua rainha ordenou. Ele puxa um aparelho e aperta um botão verde. A Vespa perde o controle e começa a cair no meio do campo de batalha. Algo está acontecendo dentro do corpo dela. Os seus olhos estão brilhando. Com suas mãos no chão, ela lembra um presente que Hank deu para ela, uma fórmula nova que ele inventou, que poderia transformar ela em uma mulher gigante, caso ela precisasse. Acontece que, além disso, a fórmula transformou ela em uma bomba gigante. Janet fica instável. Ela virou uma arma biológica, e isso começa a afetar todos que estão ali. Thor gira seu martelo e cria um tufão. Ele consegue manter Janet dentro dele, enquanto ele promete a ela que ele vai vingá-la. E ali, em meio a todos, Janet se desintegrou dentro do tornado. Uma da fundadora dos Vingadores morre diante dos olhos de todos ali. Então descobrimos que a Rainha Skrull ainda está viva, e ela fica ali, olhando enquanto tudo acontece. Porém, quando tudo acabou e a poeira baixou, ela olha para frente. E lá estão os maiores heróis da Terra, prontos para vingar a sua amiga, com um ódio sem igual. Wolverine corre em direção a ela e se prepara para atacá-la, mas antes de conseguir, ela recebe um ataque, um raio. Todos ficam espantados, olhando na direção de onde ele veio. E a pessoa que deu o último golpe foi ele, Norman Osborn, e aquilo foi televisionado. Para todos os efeitos, ele foi o herói do dia. Todos os Vingadores que conseguem voar vão até o espaço e destroem toda e qualquer nave Skrull que ainda resta, enquanto Tony está hackeando elas. E em meio a tudo aquilo, ele acha algo que o espanta. De volta a Nova York, uma última nave desce do céu, e os heróis se preparam para lutar com o que sair dela, mas as portas se abrem,
E de lá saem seus amigos. Vemos o que Tony achou no espaço. Todos os heróis que foram raptados. Eles finalmente estão de volta à Terra. Tony Stark abraça seu velho amigo Hank, mas a felicidade dura pouco, pois Hank pergunta onde está Janet, e todos ficam tristes, sem saber o que falar. Mas, em meio a tudo aquilo, Clint acha sua Bob, sua verdadeira esposa, e a beija. Enquanto Sue e Reed estavam se abraçando, ela olha para o edifício Baxter e grita de preocupação pelos seus filhos. Os dois vão até lá, mas ao chegarem percebem que as crianças estão bem. Até as crianças adultas, o Johnny e o Ben, que seguem brigando como sempre. Sue mata a saudade dos seus filhos, enquanto Reed fecha o portal da Zona Negativa. Por Hulkling ser um mestiço, que tem sangue Skrull, ele fica triste vendo aquilo. Ele sabe que aqueles ali são extremistas. Eles não representam todos os Skrulls. Mas ele não entende o porquê eles fizeram isso, sendo que os Skrulls possuem inúmeros planetas. Mas é aí que um deles fala que não mais. Uma tragédia dizimou seu povo, e que essa era a última esperança deles. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente diz que Tony Stark prometeu proteger o mundo com sua tecnologia, mas que foi graças a ela que eles quase perderam tudo. Então Tony Stark está fora, e com isso vemos que era Norman Osborn a pessoa que estava falando com o presidente. Agora ele é o diretor da SHIELD. Aliás, não apenas da SHIELD, agora ele controla até mesmo os Vingadores e os Thunderbolts também. Ele é a cabeça por trás da defesa de todos. E com isso vemos Norman em seu apartamento, tomando um drink. Ele para e vai até o seu elevador. Mas é aí que vemos a verdade. Eles chegam em uma reunião que estão seus aliados, os grandes vilões da Marvel. E agora, ele começa seu plano para o seu reino, o seu reinado sombrio. Isso é tudo, pessoal. E como sempre, se gostou, deixa um like. E se curtir o conteúdo e quer ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!